Olá, professor. Nosso grupo vai abordar o tema com relação à lesão celular e inflamação, o que acontece após uma contusão. Então, vamos estar falando aqui tipos de lesões, eh, tipos de traumas, de contusões, processos inflamatórios, eh, como acontece ali a regeneração celular, a morte celular em necrose, em apoptose e, posteriormente, exemplos na fisioterapia com relação a esse conteúdo. De início, dando introdução à lesão celular, contusão e trauma, eles estão ali relacionados a um dano causado ao tecido, né, que vai ser ocasionado aí devido a agentes físicos, químicos e biológicos, né, que vai ali superar uma adaptação celular, que vai ser dito, posteriormente nos próximos slides. Então, de modo geral, o que seria a lesão celular, né? Ela é um dano causado por um estresse severo, né, que vai ocasionar ali uma falta de capacidade adaptativa da célula. Então, o que acontece? Em uma situação normal, onde a nossa célula, que está no estado normal de homeostase, ela é exposta a algum dano metabólico, ela é capaz de sofrer processos adaptativos, como podemos ver aqui nesta imagem, onde podemos visualizar uma célula normal, né, em homeostase, e ela vai sofrer adaptações que podemos ver aqui como a hipertrofia, que seria o aumento dessa célula, a hiperplasia, que seria o aumento da quantidade de células, a atrofia, que seria a diminuição, e a metaplasia, que seria a diferenciação celular, né? Como um exemplo do esôfago de Barrett, quando ele vai sofrer uma mudança do seu epitélio escamoso para o colunar. Então, essas células, elas vão sofrer, né, essas adaptações, esses processos, mas há casos em que há um estímulo lesivo que vai fazer com que seja meio que bloqueado, né, essa capacidade adaptativa. Então, é isso que vai, de fato, ocasionar ali naquela lesão celular, né, esse bloqueio adaptativo da célula. E a lesão, ela pode ser tanto reversível quanto irreversível, que é o caso onde vai levar ali uma morte celular em necrose ou apoptose, mas que será dito de uma forma mais aprofundada nas próximas apresentações. É, então, o que ocasiona esse bloqueio celular, né? Esse bloqueio adaptativo da célula está relacionado a agentes nocivos, que nós podemos aqui falar entre causas exógenas e endógenas. As causas exógenas ali estão relacionadas a agentes físicos, como a radiação, o calor, agentes químicos, como drogas, medicamentos, poluentes ambientais, podemos também destacar agentes infecciosos como vírus e bactérias. Já as causas endógenas, elas estão relacionadas ali à herança genética e ao sistema imunológico. Nós podemos aqui mencionar exemplos como a hipóxia na redução do O2, a isquemia, que seria a redução do fluxo de sangue para os tecidos e para os órgãos, e também distúrbios metabólicos, né, que são exemplos ali das causas endógenas. E é importante mencionar que a lesão celular ela é uma base para as patologias, né, para o desenvolvimento das patologias, porque a gente vai observar que vai haver uma mudança de função e de estrutura celular, né, que vai ocasionar ali em danos na mitocôndria, na membrana celular e no DNA. Então, vai ser ali um desenvolvimento, né, para criar essas patologias de início. Me adentrando sobre contusão, ela é uma lesão tecidual que é popularmente conhecida como aquela pancada que nós podemos receber, né? Ela é um trauma direto no nosso tecido mole, então a contusão superficial está relacionada ao tecido da pele e o tecido abaixo da pele, e a profunda está relacionado com a contusão muscular, né? Que requer um pouco mais de cuidado, né? Por ser um pouco mais traumático em comparação com a superficial. A gente pode classificar essa contusão como leve, moderada e grave. Então, eu trouxe aqui algumas imagens para ser possível visualizar de uma maneira bem geral como seria essa classificação. A gente vê na primeira
na primeira imagem, uma contusão leve, né, que seria esse hematoma, esse roxo no cotovelo, que é inclusive uma característica da contusão, né, que são esses hematomas. E a gente pode ver na segunda imagem que esse hematoma já está um pouco maior naquele joelho, né, mais amarelado, então a gente pode ali classificar como uma contusão moderada. Na terceira imagem, a gente pode visualizar, né, que esse hematoma ele já consumiu boa parte dessa coxa, né, nessa área. A gente pode estar classificando aí como uma possível contusão grave. Existem alguns tipos de contusão, né, que seria muscular, óssea e cerebral. A muscular e a óssea são parecidas ali nos seus sintomas, né, que seria ali uma sensibilidade da dor, na dor localizada, né, um edema, que seria um inchaço, posteriormente também a presença de hematomas, vermelhidão, dificuldade na movimentação. Entretanto, a óssea, como eu vim falando, ela requer um pouco mais de cuidado, né? Porque ela pode levar mais à frente e ocasionar uma fratura. Mas também é importante dizer que a contusão em si, ela não vai tratar de casos envolvendo fraturas ósseas nem ruptura de pele. Então, os tipos também relacionados à condução, existe o cerebral, né, que está relacionado ali a um traumatismo craniano, que pode ocorrer devido a alguma queda, algum acidente. Com relação aos sintomas, é o que eu vim falando, né, em relação à sensibilidade, dificuldade ali na articulação, nos movimentos, uma sensibilidade maior àquela dor, né, um inchaço. Com relação ao diagnóstico clínico, a gente pode visualizar a gravidade dessa contusão com os exames de imagem, né, como, por exemplo, a ultrassonografia e a ressonância magnética, né, que vai tratar especificamente de casos envolvendo contusão óssea. Então, é muito importante, né, visualizar ali, através desses exames de imagem a gravidade dessa contusão para que ela possa posteriormente ser é, tratada da melhor maneira possível. Em contraste, me adentrando sobre o trauma, né, ele é também uma lesão tecidual, mas podemos mencionar que ele seria um pouco mais grave comparado aos anteriores, né? Então, ele é um impacto externo que possui uma liberação de energia, né, no nosso corpo, seria ali a cinemática, a coagulopatia, que seria ali o distúrbio na coagulação sanguínea, vai ser induzida por esse trauma, né? E a tríade letal, que podemos ali é, situar como a hipotermia, a acidemia e a hemodiluição, elas vão ali contribuir para a diminuição da força desse coágulo, né? E o que seria essa tríade letal, né? A hipotermia, ela está relacionada com a diminuição das hemácias e das plaquetas, né? Resultantes ali de uma hemorragia. A acidemia, ela está relacionado ali com o aumento de ácidos, né? Que está muito relacionado ali com a hipoperfuração, que seria a redução do oxigênio, e a hemodiluição seria a diminuição da temperatura do corpo para menos de 35 graus, que está relacionado ali com a perca do sangue devido a algum acidente, o nosso corpo exposto ao frio. E existem alguns mecanismos, né, que são muito mencionados na fisioterapia, né, principalmente o trauma mecânico, que é onde a fisioterapia ela pode atuar, né, na reabilitação. E dentre elas a gente pode aqui falar sobre esses mecanismos, que seria penetrante, contuso e de desaceleração. O penetrante, ele está relacionado ali quando um objeto ele vai romper sobre o nosso corpo, devido ali a uma arma de fogo, uma arma branca, vai vai ocasionar ali uma hemorragia grave, na laceração dos tecidos ali, que seria uma ruptura ali, né, nos órgãos, uma perfuração nos órgãos também. Ele é um dano externo, o contuso ele é um dano mais interno, né? Está relacionado ali com a para repentina do nosso corpo, né? Quando antes estava em movimento, vai ocasionar ali devido a uma queda, uma agressão física, devido a algum esporte, né, que você esteja praticando.
e ele vai ocasionar ali numa laceração dos tecidos também, e posteriormente pode ocasionar ali numa fratura óssea, porque o trauma, ele aqui vai se tratar de fratura óssea, né? O de desaceleração seria um subtipo do contuso, né? Ele seria ali relacionado a uma parada repentina no nosso corpo, mas os nossos órgãos, eles ainda estão em movimentos devido à inércia, né? Que seria ali uma regulação da força do corpo que estava em repouso, né? Sobre essa força, e ela está relacionada ali devido a danos assim, quando ocorre uma alta velocidade, né, em acidentes de carro, em quedas de grandes alturas. E já que nós estamos falando sobre células, né, como é que esses mecanismos vão afetar as células, né? Vai ocorrer alterações epigenéticas, né, que seria ali uma mudança química, como um exemplo ali na metilação com relação ao DNA, que vai afetar ali o código genético, né, vai ser causado por um dano intenso, disfunção mitocondrial e oxigenação, né, que seria ali uma redução do fluxo sanguíneo nas células, vai ocasionar ali na redução posteriormente do oxigênio e vai ocasionar nos danos mitocondriais, né, na diminuição na produção do ATP, danos neurológicos também, né, quando vai afetar ali os neurônios e as células de glia, né, com relação ali a quando afeta as redes moleculares, né, vai acontecer ali o estado de hiperexcitabilidade do córtex pré-frontal, né, onde o neurônio ele é capaz ali responsável por fazer algumas alterações emocionais, mas devido a esse trauma vai acontecer umas sinalizações elétricas de uma forma muito, digamos, excessiva, que vai ocasionar ali em danos neurológicos, né? E aí vai ocasionar aí devido a um dano crônico, também um envelhecimento celular acelerado, né? Devido ali ao encurtamento dos telômeros, né? Que de uma forma muito repentina, devido a algum trauma crônico também. Temos ali alguns traumas crônicos que vai afetar a célula, né, também, como eu posso mencionar quando o nosso corpo libera uma resposta imunológica, né, depois de uma lesão, mas o nosso corpo ele não reage a essa resposta e essa lesão pode ser contínua, então ele vai continuar, as células vão continuar produzindo, né, essas células imunológicas do nosso corpo, e aí vai ocasionar ali num certo distúrbio na célula, né? Então, esses são os tipos que podem ocasionar ali, né, em danos nas células com relação ao trauma. No contexto da fisioterapia, né, que vai ter ali um foco em restaurar, a movimentação e aliviar a dor daquele paciente, né, nós podemos aqui dar exemplos de alguns métodos, de alguns recursos fisioterapêuticos na lesão celular, né, a gente tem aqui a fotobiomodulação, que seria o uso como destacado do laser, do LED, né, como forma de aumentar o ATP da mitocôndria, né, temos aqui a presença da eletropatia para aliviar a tensão, exercícios terapêuticos, né, com relação à reabilitação desse paciente. Em relação à contusão, nós temos ali a presença da crioterapia e da termoterapia, né? A crioterapia relacionado ao início dessa lesão, usando ali o gelo, e a termoterapia relacionado a uma fase mais crônica da lesão, utilizando o calor, né? Temos ali a terapia manual para drenar, né? Os inchaços, né? Edemas. Também temos a eletroterapia, né? Que se adentra nesse meio e alguns exercícios para reabilitar, né? Com relação ao trauma, nós temos a terapia manual também, que se adentra exercícios terapêuticos, né, para que esse paciente possa restaurar suas funções. Temos também o uso ali, a eletrotermofoterapia, né, que vai ser ali uma junção do laser, a utilização do gelo, de ultrassonografia e entre vários outros recursos da fisioterapia, como forma de aliviar aquela dor, né, sentida pelo paciente. Temos ali exercícios de propriocepção também, que está relacionado ali a exercícios que vão ocasionar ali no equilíbrio e na coordenação desse paciente, né?
E aqui a gente pode visualizar o que eu vim falando anteriormente com relação aos recursos fisioterapêuticos, né? A gente pode visualizar através dessas imagens alguns exemplos aqui dos recursos utilizados em relação às lesões, né, ocasionadas pelo trauma, pela contusão, por lesões, né? Então, é muito importante que nós, como futuros profissionais da fisioterapia, é, adquirimos assim a compreensão, né, dos recursos que vamos utilizar em cada situação, né, para que a gente possa nos aprimorar enquanto profissionais, né, ter esse maior entendimento de modo geral. E é aqui que eu finalizo, as contextualizações referentes a esses traumas. Oi, pessoal. Eu me chamo Ivne Gabriele, eu sou estudante de fisioterapia do primeiro período e hoje nós iremos dar continuidade ao assunto sobre lesão celular. Bom, e para começar, o que é de fato lesão celular? Bom, e para falar sobre lesão, devemos entender o que é uma célula. Como nosso querido professor Lauriston sempre costuma dizer, um conjunto de células formam tecidos, um conjunto de tecidos formam órgãos, um conjunto de órgãos formam sistemas e um conjunto de sistemas forma um organismo. Então, a célula é a nossa unidade básica de vida. Por que é importante saber disso? Bom, pessoal, e quando essas nossas células estão em equilíbrio, ou seja, em homeostase, elas são essenciais para que o nosso corpo ele realize determinados tipos de funções essenciais para o bom funcionamento. Sejam essas funções metabólicas, para a produção de energia ou síntese e reprodução de moléculas. Bom, pessoal, e quando essas células elas passam por algum tipo de adaptação, seja ele por algum tipo de estresse metabólico, ela faz de tudo para continuar mantendo esse equilíbrio. E aqui nós temos alguns tipos de adaptação. Nós temos a hipertrofia, que aqui ao lado vocês podem ver um sisteminha com todas as imagens. E na hipertrofia acontece o aumento do tamanho das células. Bom, e muitas vezes isso pode ser causado, né, por estresse por demanda ou estimulação hormonal, que é o que ocorre quando a gente tem um aumento do tamanho do útero, por exemplo, durante a gestação. E também a hiperplasia. E agora nós temos um aumento da quantidade de células. Bom, e a hiperplasia, ela pode se relacionar com a hipertrofia quando esse tipo de estímulo é comum entre elas duas. E a nível patológico da hiperplasia, nós temos como exemplo o próprio câncer. Tem também a atrofia, que é a diminuição do tamanho das células. E essas células, gente, elas sofrem atrofia quando há uma diminuição de proteínas, que entre suas causas nós podemos relacionar, por exemplo, a desnutrição. E na metaplasia, nós temos a mudança ou troca das células. Como assim? Trazendo aí para a fisiopatologia, quando nós temos uma doença do refluxo gastroesofágico, o esôfago, através das suas células de revestimento epitelial, ou seja, o que é que um conjunto de células forma? Um tecido. Então, esse tecido lá do esôfago, quando ele está exposto há muito tempo ao material ácido do estômago, ou seja, aquele suco gástrico, agora passam por uma metaplasia em reação ao estresse que sofrem. E com isso, há a mudança das células epiteliais escamosas para as colunares. Acontece a troca dessas células. E por último, nós temos a displasia, que é o crescimento anormal das células. E, pessoal, aqui no canal tem uma aula bem legal sobre isso. Ela se chama Fisiopatologia da Neoplasia. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, é uma boa dica.
Mas, enfim, diante de todas essas adaptações citadas aqui, quando a célula ela perde a capacidade de se adaptar, ou seja, quando ela teve um estresse ali excessivo, isso tudo gera uma lesão celular. Ai, mas Gabi, o que é que causa uma lesão celular? A gente vai ver em seguida. Bom, e após a célula ela perder a capacidade de se adaptar, nós vamos ter uma lesão celular, não é isso? E essa lesão celular ela vai ter dois tipos. Elas podem ser exógenas ou elas podem ser endógenas. Bom, gente, aqui eu destaquei o início para vocês fixarem melhor o conteúdo. Exo, nós sabemos que exo vem de fora, não é isso? E endo é de dentro. Então, isso se torna mais fácil para quando a gente for estudar, saber a diferença das duas, tá bem? Bom, e dentro dos tipos de causas das lesões celulares, nós temos as exógenas, que são justamente aqueles agentes físicos, químicos, biológicos. E como exemplo físico, a gente tem a questão da força mecânica, a radiação e até mesmo a variação de temperatura. E como os químicos, que são esses fatores que vêm de fora, né? Nós podemos ter os agrotóxicos, poluentes ambientais, medicamentos e até mesmo drogas ilícitas. Quanto aos fatores biológicos, nós temos as presenças dos vírus, bactérias, protozoários que podem sim causar uma lesão celular quando entram em contato com as nossas células. E agora, como fatores endógenos, né, gente, de causas das lesões celulares, endógenos, lembram que é para dentro, né? Então, fatores internos. Teremos as questões das heranças genéticas. Bom, gente, e no início dessa aula, quando a gente passou pela célula, na verdade, o vídeo dela, vocês podem perceber que lá no núcleo existe a presença dos nossos cromossomos. Também relacionado com as causas da lesão celular, temos o nosso sistema imunológico. Mas, Gabi, o sistema imunológico, ele vai ajudar a gente a se proteger dos agentes. Como é que ele vai causar uma lesão? Calma, gente, ele ajuda sim. Mas em casos como nós temos a questão das doenças autoimunes, o nosso sistema imunológico, ele perde um pouco a capacidade de distinguir o que é célula invasiva ou vírus, né? Enfim, e o que faz parte do nosso corpo para o bom funcionamento. Então, ele acaba confundindo um pouco isso e agredindo também as nossas próprias células. É claro que isso aí gera uma coisa muito maléfica para nós, né? E temos também o caso do distúrbio metabólico e emocional, que é quando o nosso corpo ele perde um pouco da capacidade de metabolizar o que entra no nosso corpo, seja para a produção de energia, enfim. É o caso das pessoas que têm diabetes, por exemplo. Pessoal, e como nós vimos as causas da lesão celular, agora vamos ver os tipos. Nós temos dois tipos de lesões celulares. Nós temos as lesões irreversíveis e nós temos as lesões reversíveis, tá bem? É importante lembrar que essas lesões elas se originam quando as células elas passam por estresse, perdem a capacidade de se adaptar ou quando elas sofrem estímulos nocivos, que aí elas já vão direto para a lesão. E de início, a lesão ela reversível, ela pode ocorrer a tumefação celular, que é o inchaço da célula. Isso ocorre em razão da perda de energia, ou seja, perda de ATP, né? Quando a célula ela não consegue manter as bombas de sódio e potássio funcionando, o sódio ele entra na célula e a água ela vai atrás por um processo de osmose. E por isso a célula incha. E temos a degeneração gordurosa. Lembra aí, pessoal, um conjunto de tecidos, o que é que forma?
formam órgãos. E os órgãos que metabolizam lipídios, ou seja, gorduras, e quando a lesão ela impede que as células elas metabolizem, ou seja, processem essa gordura, isso cria vacúolos, ou seja, espaços entre os lipídios no citoplasma. Bem, pessoal, e esse tipo de lesão, eles são reversíveis porque a célula, ela, após esse tipo de lesão, ela pode recuperar a sua homeostase. Mas isso só acontece porque esse estresse, esses fatores, eles são leves e temporários de transição, tá bem? Ou seja, por mais que haja uma lesão, essa lesão ela não é persistente, tá bem? É importante sintetizar bem essa informação, tá? E já ao contrário, quando essa lesão ela é irreversível, ou seja, quando ela é persistente e pesada, isso causa a lesão celular irreversível, tá bem? Que é justamente aquele dano intenso, progressivo, ou seja, ele só vai aumentando e não diminuindo. E ela é irreversível porque ela causa, por exemplo, dano mitocondrial, ou seja, gente, a gente sabe que nas mitocôndrias é produzido ATP, e o ATP é a nossa síntese de energia. Ou seja, sem energia, sem vida. E a mitocôndria, ela começa a vazar o seu próprio material, sabe? Temos também o dano irreparável ao DNA e à membrana. Pessoal, vocês lembram que nos nossos primeiros slides teve a presença de um vídeo onde eu falei que o núcleo da gente, ele armazena nossos cromossomos, enfim. Gente, quando há uma lesão nos cromossomos, ou seja, na informação genética da gente, isso causa mutações, isso causa determinados tipos de patologias, enfim, e isso é irreparável. Ou seja, não tem como você reverter isso, entende? Por isso que é uma lesão irreversível. E o DNA entrando nessa parte genética, quando ele está bem sintetizado em homeostase, ele pode se replicar, tá? Aí, quem estudou um pouco essa parte aí de genética, replicação de DNA, transcrição, enfim. Quando acontece um dano, o DNA ele não consegue repassar sua informação para outros, entende? Tem também a questão do acúmulo de cálcio, ou seja, o cálcio, gente, ele está presente sim, mas quando ocorre uma lesão, principalmente irreversível, o cálcio ele inunda a nossa célula por dentro. É o que não pode acontecer, né? Se não tem equilíbrio, então não tem como manter a homeostase. E aí, no citoplasma, as enzimas entendem que precisam digerir aquela quantidade absurda de cálcio que chegou, entende? Então ela acaba se consumindo. Bom, gente, tem também os radicais livres, que o próprio nome já é explicativo, né? São, assim, moléculas instáveis que saem digerindo tudo que vem pela frente. Ou seja, tudo que nós temos, né, dentro das nossas células, ou seja, o DNA, as proteínas, os lipídios, como já falamos aqui, os carboidratos e a água. Então, todo esse conjunto, ele forma uma lesão irreversível que não tem como se regenerar, não é isso? Agora, partindo disso para o próximo slide, vamos ver um pouco mais a fundo sobre a questão da lesão irreversível. É necessário que preste um pouco mais de atenção para entender muito bem. E aqui nós temos um quadro geral sobre todos esses processos que nós falamos. E entrando na lesão irreversível, pessoal, ela vai ter dois tipos de vertentes, tá bem? Ou seja, ai, Gabi, ela ficou irreversível, ela não consegue mais voltar à sua normalidade, ela não consegue se reverter, né? O que é que acontece? Ela vai morrer? O que é que vai acontecer? Sim, gente. A lesão irreversível, quando ela não pode mais voltar e ter suas capacidades de funções, né, no nosso corpo, ela vai ocorrer uma morte celular. Essa morte celular, ela pode ser, enfim, patológica, fisiológica, e nós temos dois tipos de morte celular. Tem a questão da necrose e tem a questão da apoptose.
Eu não vou entrar muito em detalhe, porque como o nosso conteúdo é mais extenso, a seguir vocês irão ver nos próximos slides um pouco mais sobre esses dois tipos de lesão irreversível que causam morte celular, tá? Bom, gente, para começar, quando a lesão é irreversível, vocês lembram que eu pedi para guardar a informação que todas as nossas células elas têm um tempo de vida? Então, quando nossas células elas chegam ao fim da sua vida útil, ou seja, elas não podem mais circular através do nosso corpo, ou seja, se elas fizerem isso, vai gerar uma possível patologia por aí. E o que é que acontece? Nada é perdido, vocês sabem, né? Dentro do nosso corpo, tudo que tem um ciclo encerrado, ele serve de alimento para outras coisas, sabe? E a apoptose, gente, ela é o fim desse ciclo regulado, ou seja, é de certeza que em todos os lugares vai ter apoptose quando não tem mais uma vida útil, entende? Então, ela é uma morte regulada. Enquanto que a necrose é diferente. A célula, antes dela sair da sua vida útil, se ela sofrer uma necrose, ela vai é, morrer. Ou seja, isso é uma morte desregulada. Gente, a necrose é sempre um processo patológico. Eu vou entrar agora para a gente falar um pouquinho da necrose, para depois falar da apoptose, tá bem? Da necrose, ou seja, a vertente desse tipo de lesão irreversível, a célula, ela incha muito. Ela incha e ela perde o conteúdo dela. Ou seja, todo o conteúdo armazenado dentro da célula, ele é extraviado. Ele vaza. E quando esse conteúdo vaza, gente, por isso que eu falo que uma lesão é sempre, a necrose é sempre patológica, quando ele vaza, ele forma uma inflamação. Então, nós podemos dar exemplos de várias inflamações por aí que tem no nosso corpo, mas a necrose, ela sempre vai gerar uma inflamação. E é o contrário do que acontece na apoptose, ou seja, gente, é uma morte esperada. Ela é uma morte regulada, e ela mantém parte da sua integridade, ou seja, a célula ela não incha, ela se contrai em pequenos corpos apoptóticos, não é isso? Que são fagocitados por outras células. E como ele é fagocitado, o conteúdo dele não é extraviado, ele mantém parte da sua integração. E isso é o principal motivo de não ter inflamação na apoptose. Ou seja, por ser um processo esperado e natural, ou seja, fisiológico, também pode ser causado por um dano ali no DNA, mas principalmente fisiológico, ele não vai causar essa inflamação e através dele ser fagocitado, né, ele vai servir de alimento para o que sobrou dele, vai servir de alimento para outras células. Ou seja, por isso que eu falo que nada no nosso corpo é desperdiçado. Tudo tem um fim, ou então uma via que vai seguir. Ou seja, a apoptose é sempre um processo fisiológico, mas quando há esse dano ao DNA, ela responde a uma patologia, entende? Então pode ser patológico também. E, gente, entrando um pouco na questão da questão patológica e fisiológica, nós vamos falar sobre hipóxia. Gente, hipóxia é a falta de oxigenação na célula, tá? E sem oxigênio, a célula também falha porque não tem a produção de ATP. Isso só é possível, pessoal, porque nós somos seres aeróbicos, ou seja, nós dependemos de oxigênio para viver. E isquemia, gente, ela segue mais ou menos a mesma vertente. Só que um pouco pior porque ela é a interrupção do fluxo sanguíneo para um tecido. Então, ela não vai ter apenas a perda de oxigênio, mas de glicose também e outras coisas não são metabolizadas porque não conseguem chegar, né? E isso acaba gerando a hipóxia, né? Que é uma ação local. Bom, gente, saindo para um processo fisiológico, nós temos a apoptose, que nós vemos que ela pode ser fisiológica, mas patológica em determinadas situações. E tem também a autofagia, ou seja, o que é isso? É quando a célula, ela, vamos supor que ela está
retida de nutrientes e para isso ela consome a si mesma. Autofagia, auto. Bom, pessoal, e como a lesão celular se conecta com a fisioterapia, afinal de contas? Bom, gente, a lesão celular ela parte dessa conexão quando. Bom, pessoal, e essa conexão ela surge quando o profissional, o fisioterapeuta, ele precisa saber lidar com todas as patologias que afetam as células quando eles fazem todo aquele processo de atuação. E nesses processos nós podemos citar a reabilitação muscular, o controle inflamatório, a questão da fisioterapia no cardiovascular e no neurofuncional. Tudo isso, pessoal, uso como vertente, que já foi falado anteriormente aqui nesse slide, a questão dos recursos fisioterapêuticos. Bom, pessoal, a aula ainda não acabou, mas eu vou ficando por aqui. E antes disso, eu quero que vocês me respondam uma coisa aqui nos comentários. Bom, pessoal, a aula ainda não acabou, mas eu vou ficando por aqui. E antes disso, eu quero que vocês me respondam uma coisa aqui nos comentários. Bom, e partindo de tudo o que foi visto aqui, me respondam. Se a célula sofre uma redução na oferta de oxigênio, mas o estímulo para logo em seguida, essa lesão é reversível ou irreversível? Eu quero saber sua opinião. Bom, e partindo de tudo o que foi visto aqui, me respondam. Olá, professor. Meu nome é Miguel e nesse trabalho eu vou falar sobre a necrose. A primeira pergunta que a pessoa se faz é o que é necrose? A necrose é a morte prematura e descontrolada de uma célula e tecido em um organismo vivo, causada por lesões, infecções, inflamações reversas ou falta de fluxo sanguíneo. E são as principais características que diferenciam ele da apoptose, já que a apoptose, a morte da célula é programada. Após a morte da célula por necrose, ela pode formar diferentes padrões e aparências, sendo elas a necrose coagulativa, necrose liquefativa, necrose gordurosa, necrose caseosa, necrose fibrinoide e necrose gangrenosa. A necrose coagulativa é o tipo mais comum de necrose. É geralmente causado por isquemia. Isquemia é a falta do fluxo sanguíneo ou quase nada do fluxo sanguíneo. Ela mantém a arquitetura básica do tecido por alguns dias e é comum em infartos. A necrose liquefativa ocorre quando a digestão completa das células. O tecido vira uma massa líquida, viscosa, é comum no cérebro após AVC. E também pode ocorrer infecções bacterianas. A necrose caseosa tem um aspecto esbranquecido, pastoso, é associado principalmente à tuberculose. É uma mistura da necrose coagulativa e necrose liquefativa. Na necrose gordurosa, ocorre em um tecido adiposo. É comum ali na pancreatite aguda ela estar presente e as enzimas pancreáticas digerem essas gorduras. Já na necrose fibrinoide, ocorre nos vasos sanguíneos, que são associados às doenças autoimunes e vasculites, e além uma depositação de complexos imunes na parede vascular. Já na necrose, né, gangrenosa, ela ocorre ali principalmente nos membros inferiores e possui, né, três tipos, que é a gangrenosa seca, gangrenosa úmida e gangrenosa gasosa. A seca é semelhante ali, né, à necrose coagulativa. Já a úmida é associada a infecções bacterianas e a gasosa é causada por bactérias. Tendo em vista isso, a gente também pode diferenciar os tipos de necrose, pois a necrose pode afetar várias partes do nosso corpo, como ossos, peles e órgãos, que a gente pode ver no próximo slide. Na necrose vascular, que é a morte ali do tecido ósseo por falta de irrigação sanguínea, ela é comum na cabeça do fêmur e ela é associada a traumas e ao próprio alcoolismo, né? Que pode levar ao colapso ósseo e uma dor intensa. Já o osteonecrose na mandíbula, que é a necrose no osso da mandíbula, ela é associada, né, ao uso de bisfosfonato e à radioterapia, que pode ocorrer após uma extração dentária. E isso aí pode levar, né, à exposição, né, óssea e à persistência de dor no local. Já a necrose pancreática é quando a pancreatite aguda, né, se complica e ela pode gerar ali, né, uma dor abdominal intensa e sinais sistemáticos. Já a necrose na gordura da mama, que é a inflamação da necrose do tecido adiposo mamário, ela pode, né, geralmente é causada por traumas.
e ela pode simular um câncer de mama a um exame clínico. E ela forma, né, nódulos endurecidos. Vamos também falar, né, da necrose tubular aguda, né, que é a lesão ali dos túbulos renais, né, que é causado geralmente, né, por insuficiência renal aguda, né, associada à isquemia, né, que é a falta do sangue ali, ou quase nada do sangue até determinado do corpo, né, que causa necrose, e ela pode ser reversível e tratada, caso você faça o tratamento. A necrose por radiação é associada principalmente, né, ali após você fazer uma radioterapia, né, você está exposto ali à radiação, né, e ela é a morte celular causada justamente pela radioterapia. Os danos são progressivos no tecido irradiado e ela pode surgir, né, após meses ou anos da exposição. Ela é associada à fibrose e má cicatrização. Já temos também, né, a necrose papilar renal, que é ali, né, a necrose nas papilas renais, associada a diabetes e a infecções urinárias. E ela pode evoluir também, né, com uma obstrução urinária. Também temos, né, nossa necrose cutânea, né, que é a morte do tecido da pele, que pode causar, né, por infecções, isquemias e traumas. Ela, né, tem a presença da pele mais escura e também da sensibilidade, e pode evoluir, né, para uma úlcera. E por fim, vamos falar sobre a necrose por picada de aranha e necrose pulpar. A necrose por picada de aranha é associada principalmente pela aranha marrom, né, que na picada dela, o veneno dela no tecido causa, né, a destruição tecidual, que forma ali úlceras necróticas, né, que podem apresentar sintomas sistemáticos em casos graves. Já na necrose pulpar, que é a morte ali da polpa dentária, geralmente causada ali por cáries e profundas ou traumas, podem ser assintomáticos ou causar uma dor intensa inicial e pode evoluir, né, até um abscesso dentário. E com tudo isso, né, podemos concluir que a necrose é um processo, né, da morte celular não programada, que ocorre através de uma agressão intensa, como isquemia, infecções, toxinas, traumas. E esse processo, né, resulta ali numa perda da integridade da membrana celular e a inflamação e danos do tecido afetado. Existem diferentes tipos, né, de necrose que apresentam características morfológicas específicas, e isso serve, né, para a gente saber o que está acontecendo com determinado tecido, ou osso, ou pele, enfim, para a gente saber como tratar aquilo, né, através ali de um diagnóstico, né, do que está acontecendo, e assim, né, para a gente também saber alterações microscópicas através de exames clínicos e terapêuticos para saber como se tratar aquilo e se tem como tratar. E é isso que a gente pode concluir. Oi, meu nome é Melissa e eu vou falar sobre a apoptose. Primeiramente, o que é a apoptose? A apoptose, ela é uma via de morte celular programada e ela é altamente regulada, pela qual a própria célula ela ativa enzimas que são capazes de degradar seu DNA e suas proteínas citoplasmáticas sem que haja a inflamação. E esse mecanismo atua tanto nas condições fisiológicas quanto patológicas, e é extremamente essencial para a manutenção do equilíbrio do organismo. E quais os fatores iniciadores que levam a célula a ativar esse processo de apoptose? Pode ocorrer por um dano ao DNA, o estresse oxidativo, isquemia leve, que é quando ocorre a baixa oxigenação dos tecidos, e entre outros. Molecularmente, quando ocorre o aumento de proteínas pró-apoptóticas e a baixa de proteínas anti-apoptóticas, é um fator indicador para que a célula inicie esse processo de morte celular, inicie a apoptose. Os mecanismos de vias pela qual ocorre o processo de morte celular pode ocorrer tanto pela via intrínseca quanto pela via extrínseca. Na via intrínseca, que também é chamada de via mitocondrial, ocorre por danos internos. A mitocôndria libera o citocromo C para o citosol, que se liga a uma proteína adaptadora chamada de APAF1 e recruta a procaspase 9, formando o apoptossomo. E esse complexo
ativa a caspase 9, que então ativa as caspases executoras, levando à apoptose. Já na via extrínseca, também chamada de via dos receptores de morte, ela é ativada por sinais externos à célula, envolvendo a ligação de ligandes aos respectivos receptores de morte na membrana celular. Essa ligação promove o recrutamento de proteínas adaptadoras, formando o complexo DISC. E o complexo ativa a caspase 8, que então ativa as caspases executoras, levando à apoptose. Toda essa regulação, todo esse processo por caspases, ele é essencial para que a ativação da apoptose ocorra somente quando realmente ela for necessária. Aqui eu trouxe exemplos de células em apoptose e a gente consegue identificar a fragmentação dessa célula e da formação desses corpos apoptóticos, que são envoltos por uma membrana celular. Isso ajuda com que o material que contém nesses corpos apoptóticos não sai para o meio extracelular, o que evita, no caso, a inflamação. E, posteriormente, esses corpos apoptóticos vão vir a ser fagocitados por macrófagos, que vão realizar a degradação desse material de forma segura. Importância da apoptose para o equilíbrio do organismo. A apoptose ela é fundamental para a manutenção da homeostase, que é o equilíbrio saudável das células do nosso organismo, que ela remove essas células que já não são necessárias ou que estão danificadas, evita também que células com DNA alterado acabem se proliferando e permite o controle do número celular no nosso organismo. E se a apoptose falha ou ocorre de maneira alterada, pode promover o aumento do risco de câncer, pois essas células defeituosas acabam sobrevivendo e vão se proliferar. Já o aumento da apoptose de maneira exacerbada também pode provocar perdas excessivas em células, como em doenças degenerativas, a exemplo do Alzheimer. Bom, portanto, a apoptose é extremamente essencial para a manutenção do equilíbrio do nosso organismo, porque ela garante essa eliminação segura dessas células que estão danificadas e previne também diversas doenças. Quando a apoptose ocorre após uma lesão. Após uma lesão, a célula vai identificar os danos internos e ela pode se recuperar e voltar ao normal, se caso essa alteração tenha sido leve, pode entrar em apoptose, se o dano foi irreparável, ou sofrer necrose, se tenha sido extremo e abrupto esse dano. A necrose é diferente da apoptose, porque a necrose ocorre como uma consequência de um dano intenso e de forma desorganizada. Já a apoptose é um processo altamente programado e regulado. Ela é ativada quando a célula reconhece que esse dano é irreversível e, no caso, promove a sua eliminação de forma controlada, sem que haja a inflamação. Concluindo, né? Após uma lesão, a apoptose, ela ativa, então, esse processo, esse mecanismo estratégico de limpeza do tecido, e quando essas células identificam que esse dano é irreversível, elas não vão se romper e nem vão liberar o seu conteúdo de forma desorganizada ali no meio extracelular. Em vez disso, ela ativa, né, esse processo de morte, desse programa de morte interno, de forma controlada. E isso evita que a inflamação excessiva ocorra e impede que esse dano se espalhe também para as células vizinhas, permitindo que o tecido inicie esse reparo de maneira organizada.
Bom, eu vou falar um pouco sobre o processo inflamatório. Basicamente, o processo inflamatório é a resposta do sistema imunológico a lesões, infecções e substâncias tóxicas, que tem como objetivo remover esses patógenos e reparar o tecido que foi lesionado. Esse processo inflamatório pode ser caracterizado pelas alterações vasculares, como a vasodilatação, que aumenta o fluxo sanguíneo, causando ali vermelhidão no local, e também o aumento da permeabilidade vascular, que acaba liberando a saída de líquidos, células e proteínas em direção ao tecido, o que vai ocasionar o inchaço. Também ocorre a liberação de mediadores químicos como a histamina e o recrutamento dos leucócitos, que saem dos vasos sanguíneos em direção ao tecido. Esse processo inflamatório pode ser dividido em dois principais tipos: a inflamação aguda e a inflamação crônica, que veremos a seguir. A inflamação aguda é uma resposta de curta duração. Ela também induz alterações metabólicas tanto em órgãos como nos sistemas, como na pele, na medula óssea, no hipotálamo e também ali no pulmão. A partir disso, acontece a liberação de substâncias a partir dos macrófagos e mastócitos, que causam uma série de eventos bioquímicos e celulares, como o aumento da permeabilidade, a vasodilatação, que ocorre a partir da histamina e prostaglandina, e da interação entre patógeno e tecido, o recrutamento e migração dos leucócitos, que ocorre a partir do fator TNF, que ajuda ali os leucócitos na adesão ao endotélio, e da participação da isoleucina 1 e isoleucina 6, que são responsáveis por acelerar o processo de inflamação e também a produção de proteínas nessa fase aguda, além do aumento do metabolismo, que auxilia e restabelece ali a homeostase corpórea. Além disso, na fase inflamatória, também é possível identificar alguns sintomas ali. Basicamente, é a vermelhidão no local da lesão, o inchaço, rubor, ali a tontura, né, por causa da vasodilatação. Inflamação crônica. Basicamente, a inflamação crônica é um processo de longa duração, que pode durar meses ou anos, e varia de acordo com a causa da lesão e a capacidade do organismo que tem de fazer essa reparação de sintomas. Assim como está ocorrendo a inflamação, também ocorre a destruição das células dos tecidos e a tentativa de reparo, que acaba ocorrendo a fibrose, pelo acúmulo de tecidos cicatriciais, e também a formação de angiogênese, que são novos vasos sanguíneos formados ali para tentar fazer essa reparação tecidual. Alguns dos sintomas da inflamação crônica são a fadiga crônica, a dores no corpo, artralgia e mialgia. Já os fatores que potencializam essa resposta inflamatória são o aumento da idade, a obesidade, os baixos níveis de hormônios sexuais, estresse e distúrbios do sono. Na obesidade, a obesidade está ligada ao índice de massa corpórea, que aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias. E o estresse e os distúrbios do sono estão associados à produção de citocinas inflamatórias, que acaba apresentando um maior risco de desenvolver inflamação crônica. As fases da inflamação. O processo inflamatório passa por algumas fases até que ocorra a reparação tecidual. A primeira delas é o rompimento do epitélio por meio de agentes químicos, físicos ou biológicos, como, por exemplo, quando uma farpa entra em contato com o dedo. A partir daí, os tecidos lesionados, por meio dos mastócitos e macrófagos, liberam histamina e prostaglandina, que proporciona a vasodilatação, causando a vermelhidão ali na área, e o aumento da permeabilidade vascular, que gera o edema, que é o inchaço, e a diapedese. Os neutrófilos lideram essa resposta à lesão e sua migração é induzida por quimiocinas. Esses neutrófilos fazem a fagocitose de micro-organismos e liberam mediadores que contribuem na resposta inflamatória, além de atrair os macrófagos para a inflamação. Esses macrófagos possuem uma grande atividade fagocitária e uma maior liberação de citocinas
que contribui para que haja a eliminação de micro-organismos. Como resultado desse processo de defesa, pode ocorrer o acúmulo de células mortas, proteínas e líquido. Em algumas inflamações, principalmente infecções, esse acúmulo pode gerar pus. Após a remoção dos patógenos, a inflamação diminui e algumas citocinas ficam responsáveis por estimular ali o processo de cicatrização desse tecido. Papel das células de defesa. Bem, as células de defesa possuem um papel muito importante nesse processo de inflamatório, porque elas são responsáveis por limpar ali a área, reparar o tecido que foi lesionado durante esse processo. Elas também conseguem reconhecer os patógenos presentes ali, e através dos macrófagos e neutrófilos, e fazer a destruição deles para que eles não migrem para outros lugares. Essa infecção não se propague para outros lugares ali do organismo. Essas células também conseguem também realizam a fagocitose a partir dos monócitos, removendo ali as impurezas e as células mortas e o tecido que foi lesionado durante esse processo, né? Além disso, ocorre também a liberação de citocinas, como o TNF e a isoleucina 1, que são responsáveis por intensificar a resposta inflamatória e atuar na cicatrização desses tecidos. Olá, meu nome é Leonan e eu vou falar como ocorre o processo de cicatrização. O objetivo real da cicatrização é a restauração completa da arquitetura original do tecido, pois, após uma lesão, todos os tecidos danificados buscam recuperar suas funções normais e sua integridade funcional. O processo de cicatrização é dividido em 3 fases. A primeira é chamada de fase inflamatória. Ela ocorre imediatamente após a lesão. O corpo inicia um processo de hemostasia, no qual os vasos sanguíneos da região são contraídos e as plaquetas formam um coágulo para parar o sangramento. Os neutrófilos são as primeiras linhas de defesa a chegarem na região. Eles são atraídos pelas substâncias que são liberadas pelas plaquetas durante esse processo. Os macrófagos chegam em seguida, a fim de remover as bactérias e células mortas. A segunda fase do processo de cicatrização é chamada de fase proliferativa, que é caracterizada pela formação do tecido de granulagem. As principais células desse processo são os fibroblastos e as células editoriais. Além disso, esse processo é dividido em 4 partes. A epitelização ocorre a regeneração da epiderme através da migração de queratinócitos, células epiteliais e células tronco epiteliais, que migram para o centro da ferida a fim de induzir a contração e a aproximação das bordas da ferida. Na neoangiogênese, ocorre a formação de novos vasos sanguíneos no local da lesão. Esses vasos são formados a partir de células editoriais, vindas de uma rede vascular madura adjacente. A fibroplasia é a produção de colágeno a partir dos fibroblastos. Esse colágeno dará sustentação à cicatriz. A formação do tecido de granulação é composta por neovasos, fibroblastos, macrófagos e colágeno frouxo, resultado da neoangiogênese e também da fibroplasia. Nesse período, a ferida tem um tom avermelhado, devido à presença de vasos ainda imaturos e que também pode sangrar facilmente. Na última fase do processo de cicatrização, também chamada de fase de remodelamento, ocorre a deposição bem organizada do colágeno, realizada pelas fibras de colágeno. Aqui, o tecido se torna um pouco mais plano e com a coloração semelhante à da pele. Além disso, os fibroblastos serão diferenciados em miofibroblastos, que são proteínas que irão puxar as bordas da ferida, permitindo o fechamento da lesão. E quais são os fatores que podem influenciar negativamente o processo de cicatrização? Com o tempo, a nossa pele vai perdendo colágeno, elastina e gordura subcutânea, que a torna mais suscetível a possíveis lesões e com menos capacidade de se regenerar rapidamente. Em idosos, por exemplo, células responsáveis pela cicatrização, como os fibroblastos e os queratinócitos, se tornam muito menos ativos, tornando o processo de cicatrização muito mais demorado.
A deficiência de vitamina também afeta negativamente esse processo, pois algumas vitaminas são essenciais no processo de cicatrização, como a vitamina C, por exemplo, que é essencial na síntese de colágeno e na estruturação da pele. A vitamina K é essencial no processo de coagulação sanguínea, enquanto as vitaminas do complexo B são essenciais no metabolismo celular e também na regeneração tecidual. No caso da diabetes mellitus, os níveis elevados de glicose no sangue danificam os vasos sanguíneos, os nervos, além de desidratar os fibroblastos e prejudicar a migração de queratinócitos. Os altos índices de glicose no sangue também alteram o microclima da ferida, facilitando a proliferação de bactérias e aumentando o risco a infecções. As feridas diabéticas geralmente contêm uma inflamação excessiva e uma angiogênese reduzida. O tabagismo também influencia negativamente esse processo, pois a nicotina presente no cigarro estreita os vasos sanguíneos, reduzindo o aporte de nutrientes e oxigênio, que são essenciais para uma cicatrização eficiente. Também existe uma taxa maior de necrose tecidual, cicatrizações de má qualidade ou até mesmo uma reabertura da ferida. A regeneração celular é o processo que restaura os tecidos lesados com componentes idênticos aos originais. Como vocês sabem, a nossa pele está constantemente substituindo suas células por novas, através de mitose, formando camadas cada vez mais profundas. Contudo, em caso de queimaduras muito profundas, o processo de regeneração pode ser incompleto. E o que seria a fibrose? A fibrose é uma condição caracterizada pela produção excessiva de tecido cicatricial, resultado de infecções, cirurgias ou até mesmo de algum trauma. O corpo tenta reparar os danos, mas produz muito colágeno e tecido fibroso, gerando um acúmulo debaixo da pele. Os principais tipos de fibrose são a fibrose pós-cirúrgica, fibrose hepática e fibrose cística. A fibrose cirúrgica é comum após procedimento de lipoaspiração, causando um endurecimento na pele e uma sensação de repuxamento. A fibrose hepática é causada pelo acúmulo de tecido cicatricial no fígado, que, se não tratado, pode evoluir para casos mais graves, como cirrose ou até mesmo a morte hepática. Geralmente é silenciosa nos estágios iniciais, porém, em estágios mais avançados, é comum os pacientes sentirem muita dor abdominal e sensação de fadiga. A fibrose cística, embora sua causa seja diferente das outras fibroses, é uma doença genética crônica e hereditária, causada pelo acúmulo de muco muito espesso, geralmente nos pulmões, brânquias e no sistema digestivo. A fibrose também está associada a diversos tipos de celulite, como é o caso da celulite inflamatória, que ocorre devido a um processo inflamatório que retrai e contrai a pele, dificultando a circulação na região. E qual seria a importância da recuperação funcional? O tratamento é crucial para restaurar a independência funcional, melhoria da mobilidade, principalmente após cirurgias, fazendo que o paciente retome suas atividades diárias, além de aumentar o ganho de força. Em pacientes em estado crítico, como na UTI, o tratamento é essencial para a melhoria da qualidade de vida, além de promover a recuperação de habilidades motoras e também cognitivas. A recuperação funcional tem etapas como melhoria da amplitude de movimento, fortalecimento muscular e também o treinamento da agilidade. Além disso, o acompanhamento do fisioterapeuta é essencial nesse processo, a fim de aplicar técnicas personalizadas para uma recuperação bem-sucedida, permitindo que o paciente retome suas atividades cotidianas com muito mais autonomia. Muito obrigado. Olá, eu sou José Douglas, aluno do primeiro período do curso de Fisioterapia da UEPB, e hoje irei falar como a fisioterapia pode auxiliar na recuperação após uma lesão celular. No processo de lesão celular, a fisioterapia pode auxiliar principalmente no controle da inflamação, estímulo da regeneração celular e recuperação da função do tecido. Isso ocorre principalmente pois a fisioterapia faz uso de recursos físicos e mecânicos, além de exercícios terapêuticos, que estimulam a regeneração tecidual.
No controle da inflamação, a fisioterapia pode ajudar a diminuir o edema, ou seja, o inchaço, a reduzir a dor e melhorar a circulação no local. Podemos citar como exemplo de recursos terapêuticos a crioterapia, eletroterapia e a drenagem manual. Em alguns casos, como na contusão, a crioterapia deve ser utilizada o mais rápido possível, para que os danos na região que sofreu a lesão sejam mínimos. No estímulo da regeneração celular, algumas técnicas fisioterapêuticas aumentam o fluxo sanguíneo e oxigenam os tecidos, o que, por sua vez, favorece a nutrição das células, estimula o reparo tecidual e a remoção de substâncias inflamatórias. As principais técnicas utilizadas são a ultrassom terapêutica e o laser, que são aplicados diretamente na lesão. A recuperação da função do tecido, que geralmente acontece depois da lesão celular, onde as células regeneram, mas o tecido pode ficar fraco. A fisioterapia, por sua vez, estimula a reorganização das fibras, evita fibrose e rigidez e recupera o movimento e força. Algumas das técnicas mais utilizadas é o exercício terapêutico e o alongamento. Como foi abordado anteriormente, existem diferentes tipos de lesões celulares, o que, por sua vez, a fisioterapia tenta auxiliar na recuperação de cada uma delas, como, por exemplo, na lesão mecânica, que ocorre com contusões, estiramentos e traumas. E a fisioterapia tenta ajudar pela crioterapia, que diminui o edema e a dor, compressão e drenagem, que reduz o inchaço, e exercícios, que reorganizam as fibras e recuperam a função. E tem realmente como principais resultados a aceleração rápida dos tecidos e evitar a rigidez das articulações. No caso de lesão térmica, que geralmente acontece com calor ou frio excessivo, a fisioterapia pode ajudar com laser e ultrassom, que estimula a cicatrização, mobilização precoce, que evita retrações, e exercícios, que mantém a função do tecido. E apresentam geralmente como principais resultados melhora na regeneração do tecido e prevenção de sequelas. No caso de lesões químicas, que geralmente acontece com toxinas, medicamento e inflamação química, a fisioterapia ajuda com recursos anti-inflamatórios, eletroterapia e laser, melhora na circulação, removendo substâncias nocivas e exercícios que favorecem a oxigenação textual. E apresenta como principal resultado a redução da inflamação e facilitação da recuperação. Então foi isso, gente. Foram todos os dados que conseguimos reunir durante a pesquisa. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.